Boa tarde a todos. Estamos aqui nesse momento para refletir mais uma vez na palavra do Senhor. E eu gostaria de compartilhar um texto com todos vocês que me acompanham nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, também no YouTube. O evangelista Moisés Santos, pela honra e pela glória, pela graça do Senhor Jesus. Eu tenho um texto para o teu coração que se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, a partir do verso 36. Evangelho segundo Mateus, o capítulo é o capítulo 26, o versículo é o versículo 36 em diante, que diz assim: Seguiu Jesus com os seus discípulos, e chegando a um lugar chamado Getsêmani, disse-lhes: Assentai-vos por aqui, enquanto vou ali para orar. Levou consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, e começaram a entristecer-se. E começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles, dizendo: A minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou: Ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice, contudo não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Glória a Deus. Irmãos, estamos diante de um texto bastante interessante sobre a vida do Senhor Jesus Cristo, antes de ser ali levantado no madeiro, antes de ser morto ali na cruz do Calvário. Jesus, ele nos ensina algo de suma importância em sua vida terrena. Na verdade, toda a vida de Jesus Cristo, ela foi uma tremenda lição moral e espiritual para todo ser vivente. Jesus, ele é o exemplo primordial. Jesus, ele é o patamar de um homem perfeito sobre a face da terra em todos os sentidos. E nós se deparamos ali em um texto onde Jesus se encontra bastante agoniado, bastante entristecido, de uma tal maneira que ele usa a expressão que minha alma está extremamente angustiada até a morte. Mas em outro evangelho, se eu não me engano, no evangelho de Marcos, vai falar que Jesus suou gotas de sangue, e isso expressa a agonia que estava ali, a vida do Senhor Jesus Cristo. Estava aquele momento, a alma do Senhor Jesus Cristo em uma extrema agonia, não porque ele tinha medo, não, nada disso, mas ele sabia e com antemão já sentia o que haveria de acontecer consigo mesmo. Jesus, sendo Deus, ele estava limitado, certo, a um corpo terreno, a um corpo mortal, a um corpo perecível, a um corpo carnal. Mas Jesus ainda tinha atributos eternos, tinha atributos divinos, e um dos atributos de Deus é a onisciência, a onisciência. Os 3 atributos de Deus, que são particular deles, atributos divinos, vamos dizer assim, são 3, é a onipresença, a onisciência e a onipotência. Jesus, ele abriu mão da sua onipresença, porque ele não poderia estar em todos os lugares, estando ele no corpo terreno, em um corpo mortal, em um corpo humano. Ele não poderia estar em todos os lugares, assim fisicamente falando, mas ele tinha ainda os 2 atributos, que era justamente a onipotência e a onisciência. Jesus sabia de todas as coisas, e quando ele está nessa extrema agonia de alma, ele já via o que ia acontecer no Calvário. Ele já via tudo que antecederia após aquele momento de oração, após estar ali no Monte das Oliveiras. Ele saberia o que iria acontecer com ele. Agora vejamos, nós sabemos aquilo que vai acontecer amanhã. E Jesus sabia o que iria acontecer nos dias seguintes àquela ocasião, aquele episódio. Jesus já sabia. Então Jesus, ele está angustiado por ele saber quanta dor ele sofreria em sua carne. Imagine você saber que amanhã vai entrar em um colapso total. Imagine você que amanhã haverá de acontecer algo extremamente terrível na tua vida. Imagina você que amanhã você vai perder algo que você tanto ama, que você tanto gosta. Imagine você isso. Então Jesus, ele sabia o que ia acontecer na sua vida, e é por isso que ele estava extremamente amargurado, até o ponto de ele falar até a morte. A profundidade da tristeza de Jesus Cristo de Nazaré. Mas também eu quero citar, nessa tarde de hoje, alguns pontos interessantes sobre a amizade de Jesus Cristo. A amizade do Senhor Jesus, os amigos do Senhor Jesus. Jesus era cercado de bastante gente. A Bíblia diz que a multidão cercava Jesus, a multidão acompanhava Jesus, a multidão aglomerava-se a ponto de oprimir Jesus para tocar nele.
Só que a multidão vivia e corria atrás de Jesus, não porque Jesus era alguém, vamos dizer assim, popularmente falando, legal, né? Era um bom amigo. Não, negativo. Muitas das pessoas que acompanhavam Jesus era porque queria algo da parte de Jesus na espécie física, né? Talvez uma cura, outra vez algo da parte de Jesus, algo material. Vamos dizer, como é o episódio lá em João, capítulo 9, que o povo buscava Jesus por causa do pão. E Jesus fala para aquele povo, olha, vocês vêm a mim não por causa do que eu tenho falado, mas pelo pão que eu tenho vos dado. Então muitas pessoas buscavam Jesus não porque gostavam de Jesus, entre aspas, não porque queriam ser amigos de Jesus, queriam seguir Jesus, queriam ser discípulos de Jesus. As pessoas buscavam Jesus pelaquilo que Jesus tinha a oferecer. E é o primeiro princípio que a gente vê em pessoas que nos cercam é esse. Muitas dessas pessoas nos cercam não pelaquilo que nós somos, não pelaquilo que nós representamos na vida dela, mas muitas pessoas procuram estar conosco pelaquilo que a gente tem a oferecer, pelaquilo que a gente tem a dar. E isso é um princípio antigo. Isso é algo que vem na humanidade há muito tempo. Pessoas que estão com outras pessoas por interesse em todas as áreas da vida, em todos os aspectos da vida, do lado profissional, do lado sentimental também. Hoje em dia a gente vê pessoas casando com outras por interesse, por dinheiro, né? Por posses, por aquilo que a pessoa tem a oferecer na vida presente e após a morte. Tem pessoas que estabelecem um convívio, que estabelecem um relacionamento com outra pessoa, focando já a morte daquela pessoa, sabendo que se ela morrer, ela vai ficar com as posses, com os bens, com o dinheiro daquela pessoa. Isso é totalmente diabólico, isso é totalmente irracional, isso é totalmente algo que não tem sentimento algum além do sentimento facciosos, de egoísmo. Então, muitas pessoas querem estar conosco ou tiram decisões para estabelecer um relacionamento conosco por causa de interesse. E Tiago, lá na carta de Tiago, capítulo 2, a partir do verso 1, diz sobre acepções de pessoas. Meus irmãos, não tenham fé em Jesus Cristo segundo a acepção de pessoas. Aí ele fala lá de as pessoas procurarem preservar a amizade ou dar lugar favorável a uma pessoa que entra com anel, a uma pessoa que entra bem vestida no culto, e desprezar aquele que entra não muito bem visível em um culto. E hoje isso é muito visto nas congregações, isso é muito visto nas festas, isso é muito visto nos casamentos, em todas as áreas praticamente da vida. Isso é visto. Pessoas que quando olham alguém, ele automaticamente gera ali uma expectativa naquela pessoa. Ela vê alguém bem vestido, vê alguém com um anel no dedo, talvez de uma formação, vê alguém de cordões de ouro, vê alguém de óculos escuros, vê alguém com sapatos caros. A pessoa automaticamente ela vai colocar em sua cabeça isso. Aquela pessoa ela deve ter uma condição favorável, ela deve ser um empresário, ela deve ser alguém de uma posição bastante elevada na sociedade. Eu vou querer amizade com ela. E começa ali a conviver com aquela pessoa, e rindo com aquela pessoa, e começa ali tentar um relacionamento com aquela pessoa, uma aproximação com aquela pessoa. Enquanto ele vê outra pessoa, talvez simples, uma pessoa talvez que não se virta de forma que possa impressionar, né? Porque tem muita pessoa também que tem muito a oferecer e a gente não dá nada por ela. Tem muitas pessoas que tem muito para nos dar e também nós não damos nada por ela. E tem muitas pessoas que bastante, como eu posso dizer, amigas verdadeiras e que nós não damos nada por ela. E enquanto em controvérsia, tem outras pessoas que a gente cria expectativas, a gente cria posições, né, na nossa mente para aquela pessoa favorável, e por outro lado ela não tem nada para nos oferecer, ela não tem nada para nos acrescentar. Então vem a frustração a partir desse ponto, pelas expectativas que nós criamos em pessoas, enquanto nós desprezamos as outras pessoas. E não é assim que nós devemos ser. Nós não devemos fazer acepções de pessoas. Então, um ponto crucial da amizade de Jesus é isso, que Jesus tinha muita pessoa que cercava ele, Jesus tinha muita pessoa que reverenciava ele, mas Jesus não confiava em todos. Jesus não confiava em todos, porque Jesus conhecia o coração de cada um deles. Nós não temos como conhecer o coração de cada um, mas nós devemos ter cautela com as pessoas que nos cercam. Nós devemos ter cautela com as pessoas que nos abraçam. Nós devemos ter cautela com as pessoas que nos dizem palavras agradáveis. Mais adiante, a Bíblia começa a dizer que Jesus chamou os seus discípulos, né, todos eles, e mandou que alguns ficassem
ali enquanto ele ia orar. Jesus tinha a multidão que cercava, que oprimia, que apertava, e que muitos deles queriam somente as coisas físicas materiais de Jesus. Do outro lado, Jesus tinha também vamos dizer, os seus 12 discípulos, que são pessoas amigas, particulares, pessoas que Jesus chamou para si, ele escolheu. Jesus escolheu cada um dos seus 12 discípulos para estarem com ele. E dentre eles tinha um, que era Judas. E Judas era o traidor. A gente pode observar que mesmo Jesus sabendo que Judas iria ser o traidor, Jesus não descartou ele. Não. E Jesus não premeditou que ele pudesse ser o traidor. Mas Jesus conhecia ele. Jesus sabia quem era ele. Jesus sabia o caráter dele. Mas Jesus mesmo assim quis ter um relacionamento com Judas. De uma tal maneira que Jesus deu a bolsa, vamos dizer ali, a parte da tesouraria para ele cuidar. Ele vivia com a bolsa, ele andava com a bolsa, ele até roubava o dinheiro que estava da bolsa. As ofertas que Jesus recolhia, não dízimo, a oferta. Não vamos entrar nesse assunto. Então, o que eu quero dizer com isso? Jesus conhecia Judas. Jesus deu uma posição para Judas. Jesus teve um relacionamento com Judas, mas Jesus não desprezou Judas até o último momento. Jesus não desprezou Judas. Então, nós temos a mania de desprezar pessoas. Nós temos a mania de após a pessoa nos magoar, após a pessoa nos trair, após a pessoa nos decepcionar, a gente desprezar as pessoas. Imagine você se Jesus desprezasse a nós. Imagine você se Jesus desprezasse a nossa vida. Nós como seres humanos, como criação de Deus. Já pensou se Jesus desprezasse a gente? Já pensou se Jesus morresse na cruz, perdoasse a gente e logo depois dissesse, olha, eu perdoo vocês, eu morri por vocês, mas eu não quero que vocês vivam comigo. Já pensou que Jesus falasse isso? Já pensou se Jesus fechasse as portas do céu para nós? Já pensou se Jesus criasse uma divisão entre nós e Deus? Pelo contrário, Jesus morreu por nós sendo ainda pecadores. Jesus mostra o seu amor por nós ainda somos transgressores da vontade de Deus, da palavra de Deus. Deus mostra o seu amor entregando o seu filho e quebra a divisão, quebra ali o muro, quebra ali a cortina que dividia nós do nosso Deus, do nosso Pai, do Eterno, do Criador. Jesus faz isso. Além de ele nos perdoar, ele nos coloca em uma posição elevada diante de Deus, nos dando a oportunidade de ter um relacionamento com Deus. E nós perdoamos a pessoa muitas das vezes e queremos a divisão com aquela pessoa. E não queremos que aquela pessoa conviva novamente conosco. Eu não estou falando que nós devemos confiar de uma certa ponta que aquela pessoa possa nos decepcionar novamente. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que a gente não deve criar barreiras. Eu estou falando que a gente não deve criar divisões, impedimentos para um real convívio com aquela pessoa, para um real estabelecimento de amizade com aquela pessoa. Não talvez como era antigamente, antes dela decepcionar, mas de uma forma que possa transmitir o amor que você tem por todos. É isso que a Bíblia nos ensina. É isso que a Bíblia nos orienta. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Você não vai amar somente aquele que lhe faz bem. Você não vai amar apenas aquele que é uma espécie de amigo super especial. Não, você vai amar a todos. É claro que a gente vai andar com prudência. É claro que a gente vai ter cautela. É claro que a gente vai ter preparações, mas nós não devemos criar divisões, barreiras, para aquela pessoa novamente se aproximar de nós. O caso de Davi é um exemplo primordial para isso. Davi, quando aconteceu o episódio em que Aminon, se eu não me engano, pecou e ali coabitou com sua própria irmã, Absalão, que era irmão também deles, né? Sabemos que Davi teve várias mulheres, teve vários filhos, e isso gerou uma consequência, além dos pecados que Davi mesmo cometeu. E acontecendo isso, Aminon pecou contra sua irmã, e Absalão pegou e matou Aminon. Matou Aminon. E Absalão, sabendo que Davi iria se enfurecer, Absalão fugiu. E ele ficou tempos foragidos. E Joabe chega para Davi, fala com Davi, amigo de Davi, e Davi toma a decisão de trazer Absalão de volta. Perdoar Absalão. Olha, preste atenção no que eu estou falando. Perdoar Absalão. E quando Davi toma essa decisão, Joabe vai buscar Absalão. E quando Joabe traz Absalão, Davi diz, olha, vai para a tua casa. Fique lá, mas não veja o meu rosto. Já pensou? Davi perdoa ele. Davi trouxe ele, mas diz, olha, eu não quero mais intimidade contigo. Eu não quero mais convívio contigo. E o que isso gerou? O que isso gerou? Divisão. Isso gerou uma intriga, uma mágoa.
poxa, como é? Aquela pessoa me chama de volta, aquela pessoa diz que me perdoa, e aquela pessoa diz que não quer mais nem saber de mim, não quer mais convívio comigo, não quer mais falar comigo, não quer mais intimidade comigo, não quer nem olhar no meu rosto. Que é isso? Que perdão é esse? Que perdão é esse? E aconteceu que, depois disso, Absalão se levantou contra Davi. Absalão gerou uma mágoa tão grande de Davi que acabou ali confrontando seu próprio pai e gerou aquele caos. E no final, Absalão morreu. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Não geramos divisões. Ali foi o que aconteceu, né? Jesus com Judas, quis tratar com Judas, a ponto de Judas não cometer a traição, mas infelizmente Judas acabou sendo levado pela ganância, pelo amor, à soberba, ao dinheiro, e acabou traindo o nosso Senhor Jesus Cristo. De qualquer forma, haveria de acontecer, ele deveria morrer para que hoje eu e você pudéssemos ter direito à salvação.